Graça e paz, galera, tudo bem? Hoje começa mais um podcast que está sendo a temporada de 8 episódios, hoje é o terceiro. Eu convido você a estar assistindo até o final. Hoje estaremos falando sobre arrependimento, não é fraqueza, é a força que muda gerações. Reflexão sobre a coragem necessária para reconhecer falhas e como isso impacta vida e gerações futuras. E estamos aqui com a Ana Lu. Fala, galera, seja bem-vindo mais um Holycast, o podcast da geração Holy. Eu sou a Ana Lu Santiago e eu espero que esse Holycast possa estar edificando a sua vida, como está edificando a nossa, como tira a gente também do nosso lugar de conforto e leva a gente para um desconforto, mas em Cristo mesmo. Então, assim, eu convido você a prestar atenção naquilo que a gente vai estar falando, né? E que você crie uma expectativa mesmo, porque o tema ele é bem desafiador, o tema ele é bem confrontador, mas ao mesmo tempo ele é libertador. Então, assim, vou estar passando a palavra aqui para o nosso amigo Bruce. Boa noite, graça e paz, tudo bem? Ou bom dia, boa tarde, seja em qual data ou horário estelar que você esteja assistindo esse podcast, você vai ser tremendamente abençoado por ele, ok? Nós vamos falar mais uma vez sobre arrependimento, mas agora numa parte mais prática, né? Até então a gente veio conceituando arrependimento, falando um pouco sobre as possibilidades, fazendo uma diferença ali um pouco sobre o momento que você tem que perdoar, o momento que você tem que se arrepender. E hoje nós vamos para uma parte mais prática, que é um tema muito interessante, né? Nós vamos falar sobre a coragem que é você encarar o arrependimento. Porque tem muita gente que acha que vincula arrependimento com uma espécie de fraqueza, né? Do tipo assim, nossa, eu fui derrotado, eu preciso me arrepender. E não, para você se arrepender, você tem que ter muita coragem. Uma pessoa que se arrepende dos seus erros é uma pessoa com muita coragem, uma pessoa com muita vida, é uma pessoa com muita sinceridade, com muita honestidade. Porque para encarar a si mesmo, encarar os seus erros e se abrir para confissão e mudar de vida, e buscar mudar de vida pelo menos, e se arrepender, você precisa de muita coragem. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a coragem de se arrepender. Sim. Isabelle. Gente, quando penso assim, fala que arrependimento não é uma fraqueza, na hora pra mim vem uma pessoa assim, jogada no altar, ajoelhada, no pó mesmo. Eu vejo que muita gente tem um certo preconceito em questão do altar, porque o altar é onde a gente se conecta com Deus. Então, no começo da minha caminhada cristã, eu tinha meio que um certo receio de ir pro altar. Porque os holofortes, a luz tá no altar. Então, todo mundo vai me vendo pro altar e você fica com vergonha de ir. Porém, eu aprendi que não importa o que as pessoas vão pensar, não importa o que vão achar de você, vá pro altar, porque o altar é a forma mais linda de se dizer e de falar assim, eu aceito Jesus em público, eu aceito, claro, tem o batismo, mas é questão de você realmente se jogar, de se abrir, porque isso não é uma fraqueza. Nenhum momento é falar da palavra, nenhum momento de buscar a palavra é uma fraqueza. Tem gente que tem medo, tem um certo receio de pregar o evangelho, de falar o amor de Cristo. Igual hoje na sala, uma aula de inglês, era para falar o que você gostava. E escrever no quadro na frente de todo mundo. Aí tava todo mundo colocando lá, I like Trevor, acho que ela diz assim, né? Que é tipo de viajar. Aí eu coloquei I love Jesus. E eu fiquei com uma vergonha. Eu falei, meu Deus, por que eu tô com essa vergonha? Como assim? Eu repreendo esse espírito em nome de Jesus, porque a gente não pode ter vergonha de aceitar Jesus em público, em lugares a qual não é cristão. Tipo assim, em qualquer lugar. A gente tem que estar falando, levando o evangelho. Sim, e nessa pegada que você está falando, é uma verdade, porque a gente não tem vergonha de falar de nada, mas quando é para você fazer uma oração do nada, né? Assim, vamos fazer uma oração. Ora por essa pessoa, fala de Jesus para essa pessoa, principalmente fora do nosso âmbito de conforto, né? Que é das pessoas que a gente já tem o hábito de falar, gera essa vergonha, esse medo, né? E aí eu costumo muito dizer que a gente não pode ter vergonha de falar daquilo que o Senhor nos chamou para falar. E aí isso vem muito coligado ao temor, né? E eu fiz uma anotação aqui que fala: o genuíno temor de Deus, que está, inclusive, eu quero indicar um livro para você ler, que é Arrependimento Profundo e Eficaz.
ele, assim, comecei a ler ele e ele é muito forte, porque ele tem muitas palavras-chave de confronto. E essa frase ela veio justamente do nosso tema, que ele fala assim: o genuíno temor de Deus, ele não pode envolver aqueles que estão cegos para a seriedade de seus pecados. Não há misericórdia para aqueles que não temem perante as ameaças de um Deus santo. A natureza do pecado detona as nossas próprias pecaminosidades. No fundo do nosso coração, todos nós sabemos que há algo muito errado conosco. A nossa consciência constantemente nos confronta contra o nosso pecado. E isso é muita verdade naquilo que ela falou. Por que eu fiquei com vergonha de falar de Jesus? Porque a gente se coloca num lugar tão de pecador, de indigno, de que será que eu posso vergonhar o nome do Senhor? Ou a gente costuma trazer para esse lugar de arrependimento: nossa, eu não me aceito, como a gente falou nos outros episódios, né, de você se acovardar, ou deixar a sua mente, ou deixar aquele lugar de vergonha, de medo, de o seu próprio pecado ser maior do que aquilo que o Senhor te chamou, que é para se arrepender, que é para viver uma vida genuína com Ele. Então, assim, a gente ser reflexivo mesmo, levar para um lugar de reflexão aquilo que... O temor, ele é diferente do medo, né? Então, assim, o medo que quer nos paralisar é o temor que o Senhor nos chama para falar. É para você ter realmente... Se colocar no lugar de que nós cremos num Deus santo e nós precisamos viver em santidade. E o pecado, ele não pode ser maior do que isso, né? O arrependimento, ele tem que vir genuinamente, que nem ele fala. Ele começa falando, o genuíno temor de Deus, ou seja, o arrependimento, ele é coligado à genuidade do Senhor, porque foi para isso que ele nos chamou, né? À toa que nem eu falei, ele primeiramente falou, o primeiro sermão que o Senhor nos ensina é o quê? Arrependei-vos, né? Então, assim, a gente sempre se colocar num lugar de arrependimento mesmo e ficar refletindo que o nosso pecado, ele não pode ser maior do que a gente se colocar no lugar de arrependimento o tempo todo. Sim, eu achei legal que vocês duas falaram duas coisas importantes, eu vou tentar pontuar as duas. Quando a Isabelle falou sobre ir no altar, né, ela está falando, é um momento de você se dobrar, de você se jogar, e isso vai acontecer para algumas pessoas que às vezes vão ficar meio, cara, será que eu vou, será que eu não vou, o que vão pensar de mim e tal. E essa é uma hora que você precisa estar muito focado no que você está fazendo ali na hora. O apóstolo sempre fala assim, pensa no que você está pensando, né? Pensa no que você veio fazer aqui. Então, se você está num culto que está sendo feito para Deus, a última coisa que importa é o que o outro atrás de mim pensa se eu vou lá na frente, né? Eu acho legal, Romanos 12:3 fala assim, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ou seja, ninguém fique pensando de si mesmo algo que você não é. Né? Não fique se achando uma coisa que você não é. Então, diante do altar, todos nós somos somente filhos. Filhos, pecadores, precisando de perdão. Não interessa qual é a sua patente, qual é a sua consagração, qual é o seu cargo agora na igreja. Você sentiu-se tocado pelo Espírito Santo que você tem que ir até o altar por causa daquela chamada específica do pregador ou aquele momento de altar, vá. Não importa se você é líder, se você é pastor e tal. Muitas das vezes eu estou ali na frente e eu estou falando isso porque eu passo por isso. Né? Tipo assim, cara, será que eu vou lá na frente? E o que vão pensar de mim? Aí eu saio andando, falando, não interessa o que vão pensar de mim. Entendeu? Exato, porque tem que ser assim mesmo. A vergonha, ela vai vir de toda maneira. Você vai sentir, porque é um processo natural, né? Você está se expondo ao público. Agora, o medo, que é o que você falou, é aquele medo irracional. Tipo assim, o que vão pensar de mim? Tá, e se a pessoa pensar mal de você, qual a diferença que faz? O que muda na sua vida, o que o outro pensa sobre você? Não muda nada. Nada. Então, você não pode ser dominado pelo medo, que ele é racional. Entendeu? Você caminha exatamente nisso que você falou, no temor. O que é o temor? É um profundo sentimento de respeito, inclusive com um toque de medo. O temor é o que a gente sente pela tomada. Ninguém enfia o dedo na tomada. Por quê? Porque você tem certeza que se você enfiar o dedo na tomada, você vai tomar um choque. Entendeu? Então, essa relação que você tem com a tomada é a relação que nós temos com o nosso Deus. É uma relação de profundo respeito, sabendo que nós temos um pouquinho também de um medo, mas não é o medo irracional, do tipo assim, nossa, não quero, não gosto. Mas é um profundo respeito. Por quê? Porque esse mesmo Deus que é o meu Pai, morreu por mim,
deu o seu único filho e que entregou Jesus na cruz, é o mesmo Deus que pode afundar o meu corpo e a minha alma junto no inferno. Sim. Entendeu? Então, é essa relação que eu tenho de respeito, profundo respeito. Esse é o meu Pai. Eu não só me relaciono pelo amor, mas me relaciono também pelo respeito, que é uma das faces do amor. E aí você tinha dito também, que você tinha falado sobre a questão da pessoa saber, né, se aproximar, para não ficar, tipo assim, morrendo de medo. Ai, será que Deus me perdoa? Será que Deus não me perdoa e tal? Sim. Sobre a questão do pecado também. E o que eu acho importante é que nós sempre mantenhamos na cabeça essa questão. Você é filho. Deus não se surpreende com as coisas que você faz. Não se surpreende com a quantidade de oração e jejum que você faz. Também não se surpreende com as vezes que você peca. Ele é presciente. Deus sabe de todas as coisas. Ele é soberano, ele tem todo o poder e ele sabe quem é você. Ele sabe quando você vai falhar naquilo que você disse que não ia mais falhar. Então, Deus não está surpreso. Porque, às vezes, a nossa relação com Deus é assim. Tipo, nós pecamos, aí fica assim, ai, meu Deus, e agora? E não sei o que lá. Não, você precisa voltar e se arrepender. Por isso que no tema a gente vai tocar no quê? Precisa de coragem para isso. Sim. Né? Você precisa de coragem. Se você precisa... se esse pecado envolveu outras partes, você precisa chegar naquela pessoa e pedir perdão e reparar aquele relacionamento, você precisa de coragem. Você precisa de coragem para encarar o seu Deus de novo e falar assim, olha, eu errei de novo, me perdoa. Sim. Como a Ana Lu falou, é o livro Arrependimento Profundo Eficaz, do Hernandes Santo. Se você quiser estar lendo, é a base do podcast. Então, assim, gente, esse livro é um livro que você lê uma página e já fica o dia inteiro refletindo nele. E, praticamente, o que o Bruce falou sobre foi consciência, que é um tópico, inclusive, do livro, que é consciência. Porque arrependimento está ligado à consciência. Então, eu convido você também a maratonar todos esses episódios. Se você quer aprender mais sobre arrependimento, quer se aprofundar mais nessa questão, inclusive liberar perdão. Porque a gente todo dia tem que estar liberando perdão. A gente sempre vai errar em um ponto. Vamos supor, questão de ignorância. Gente, eu era uma pessoa assim que falava coisa pra pessoa na lata. Porque eu sempre fui assim, bem transparente, de falar o que vem mesmo na minha cabeça. Aí eu magoava a pessoa e eu não percebia. Porém, quando a gente se torna cristão, muda aí. Porque o Espírito Santo, ele vai nos mostrar, ele vai falar conosco. Aí eu era ignorante, arrogante, aí de noite o Espírito Santo, lembra hoje de cedo que você fez isso, falou isso pra pessoa? Por quê? Porque a gente tem um coração mais acessível. O Espírito Santo vai tocar, aí eu indo lá, Senhor, me perdoa de verdade, tira essa arrogância, essa ignorância de mim, porque isso é o meu ponto fraco. Mas todos nós temos nossos pontos fracos, a gente tem que saber quais são. Estou desde o primeiro podcast, né, falando sobre isso, para a gente descobrir onde a gente erra, o nosso ponto fraco, porque é sobre isso, a gente tem que trabalhar, analisar. E falando sobre consciência, a consciência está ligada sim ao arrependimento. O que é a consciência em si? Eu vou ler aqui. É sobre ter uma percepção que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade de seu mundo interior. Ou seja, a consciência é você perceber ao seu redor o que você está errando, onde está sendo a sua falha, e mudar isso, sabe? Perceber mesmo, cair a ficha, assim, e mudar essa chave na tua vida. Eu estava, no que ela estava falando, eu estava olhando aqui, tem uma parte do livro que ele fala bem assim, Paulo quer dizer que a lei veio justamente para revelar a natureza pecaminosa. O pecado, ele é uma fera que cresce na proporção que se alimenta, ou seja, o pecado cresce com a prática e isso ninguém vencerá o pecado pecando. Ou seja, que nem a gente falou no início do podcast, que nem eu dei um exemplo, se você peca, você não pecar mais. Aquilo que você faz de ruim para a sua vida, você passa a fazer o contrário, o oposto. Então, por isso do arrependimento, por isso que nós precisamos trazer à memória todos os dias que aquilo que eu fazia eu não faço mais. Para aquilo que eu caminho, eu não vou caminhar mais. Né? Então, entra muito nesse lugar de consciência. E aí, entra também num lugar que a gente vai falar sobre a fraqueza. E aí eu coloquei aqui, o arrependimento ele pode gerar remorsos e sofrimento desproporcional. Por quê? Porque no lugar que a gente tem que entrar para se arrepender, a gente deixa o nosso remorso, o nosso sofrimento se aflorar mais do que aquilo que o Senhor chamou a gente para fazer.
que é buscar a palavra dele, que é ler a palavra dele, jejuar na palavra dele, aquele que peca, que não peques mais, aquele que faz aquilo que não convém ou que não agrada ao coração de Deus, não faça mais. Então, assim, a gente tem que começar a entender que o arrependimento com a fraqueza, nós temos que substituir esse lugar de sentimento ruim, de remorso, para um lugar de alegria, porque só quem traz alegria completa para a nossa vida é o Senhor. Né? Então, assim, se a pessoa continuar a se culpar pelas coisas que ela não pode mudar, isso a levará para uma fraqueza, que é justamente os nossos pensamentos. Se eles se aflorarem mais do que aquilo que nós precisamos dirigir a nossa vida para um lugar santo, que é para aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, a gente vai ficar todo o tempo naquele lugar do vitimismo, todo o tempo naquele lugar do sofrimento, porque a gente vai começar a não discernir e vai ficar naquele meu mundinho de que, mas é porque eu não consigo, mas é porque eu sou fraco. Sim, nós entendemos que existem pessoas que, é por isso que a gente fala que tem pessoas com testemunho, porque eu creio que é a materialização daquilo que o Senhor fala, tá vendo? Como eu consegui, né? Que o Senhor veio, caminhou conosco. E hoje, o Senhor, ele está conosco através do Espírito Santo. Mas materialmente, mesmo em pessoa, em carne, ele não está. Mas justamente tem pessoas que existe testemunhos que a gente fala, meu Deus, eu não aguentaria. Eu não suportaria, que é esse lugar da fraqueza que a gente fica deixando potencializar na nossa mente, e a gente aguentaria sim, porque o Senhor, ele nos ensinou lá atrás, e a gente vê testemunhos de pessoas que nos ensinam diariamente que é possível. Um exemplo, um casamento que a gente vê muito seminário aqui de casamento, não vamos falar tanto do Espírito Santo porque ele é para relacionamento, mas que é algo que a gente joga para a nossa mente, a gente fala, nossa, é impossível eu passar por isso e nada acontecer. Casamentos restaurados, vidas restauradas, pessoas que eram do mundo das drogas restauradas. Então, assim, a gente vê que é possível. Então, sair mesmo desse lugar de que a minha fraqueza tem que ser maior do que aquilo que Cristo me chamou. Nalu, assim, isso é um tópico muito... que tem que ser muito trabalhado, que você falou. Porque isso é uma consciência fraca. A pessoa que era das drogas não é mais. Porém, o passado, ela se sente ainda condenada pelo passado dela. Ou seja, uma consciência fraca do tipo, você está vivendo a sua vida em paz, porém aí vem aqueles pensamentos. Opa, lá atrás eu usava droga. Opa, lá atrás eu fui preso. Lá atrás eu me prostituía. Lá atrás eu me adulterava. Então, a pessoa fica com essa consciência de culpa mesmo. E a pessoa pode parar até de pecar, porém ela não se arrepende verdadeiramente e esses pensamentos continuam atormentando. Então, você, inclusive, que está aí na sua casa, analisa se tem esses pensamentos que ficam te atormentando. Gente, porque isso não pode acontecer. Se tem esse pensamento que está te atormentando, vai para o pó, vai ajoelhar, vai se arrepender verdadeiramente, porque o seu passado não pode te condenar. Entendeu? Então, assim, vai para o pó, rasga mesmo, se arrepende. Amém? O que você falou, João trabalhou isso numa das cartas dele, está lá em João 3, 1 João 3, desculpa. Ele vai falar assim, ó, no 20. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior do que a nossa consciência, Ele sabe de todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, nós podemos ir a Deus com total confiança e dele recebermos tudo o que pedimos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Porque a nossa vida cristã, ela não é vivida pelo nosso mérito. E aqui que está a grande questão. Se você viver a vida cristã pelo mérito, você sempre cairá nos dois extremos do mesmo pecado. Ou você vai ficar vitimista, Jesus, soberano, te perdoou pelos seus erros do passado, e você fica assim, ai, mas eu fazia, ai, mas eu era, mas será que o que vão pensar, será o que vão dizer de mim, não sei o que, fica nesse ponto. E a pessoa pode cair no outro extremo, que por estar vivendo pelos próprios méritos, e ela consegue manter uma vida moral, ou ela consegue manter uma vida pelo menos aparentemente religiosa, ela vai começar a ser uma pessoa soberba. Nossa, mas eu não faço isso, eu não sou assim, eu não tenho isso, eu não dei esse mau testemunho, isso. Então, as duas pessoas estão vivendo nos próprios méritos, entendeu? E uma pessoa que vive o evangelho no próprio mérito, ela está se auto-justificando. E alguém que se auto-justifica, rejeita a justificação de Cristo na cruz. Você está tentando se salvar, seja pelo seu muito sofrimento,
seja pelo seu bom comportamento. Você está tentando se salvar. E só existe um Salvador, que é Cristo. Por isso que João vai dizer o seguinte: se a consciência te condena, Deus é maior. Se a consciência não te condena, ótimo, se aproxima de Deus. Por quê? Porque Deus sabe quem nós somos e Ele vai nos abençoar. Por quê? Por causa que nós obedecemos e fazemos o que lhe agrada. E o que é obedecer a Deus? Se aproximar dele através de Cristo. Então, no tocante ao arrependimento, o que nós fazemos? Nós nos arrependemos rápido. Né? Lá em casa nós temos uma das frases que nós trabalhamos para educar as crianças, que é: obediência demorada é desobediência. Se você demora para obedecer, você está desobedecendo. Porque você já está consciente do erro. Não tem o que te convencer. Não é um assunto que eu tenho que sentar com o meu filho e falar: olha, isso aqui é errado. Ele já sabe. Então, ele está demorando para obedecer. Então, se o seu caso é um caso em que você já sabe que deveria ter se arrependido e não se arrependeu, você está em desobediência. É uma obediência demorada. Então, quando a consciência te acusa, o que você faz? Você confronta a sua consciência com a palavra. Fala assim: nem pensar. O meu Cristo me libertou de todos os meus pecados. Eu sou lavado com o sangue de Jesus. E este sangue é poderoso para lavar todos os meus pecados. Não importa quais são eles. Uma coisa interessante que você falou é que quando a gente demora a obedecer, a gente já está o quê? Desobedecendo. Aí o que acontece nessa geração de hoje em dia? Algumas pessoas demoram a tratar a culpa, pensando que sua consciência se autolimpará. Com o tempo, porém, isso não acontecerá. Por quê? Vamos supor, a pessoa, ela usou droga, vamos supor, caiu assim, deu uma escorregada no pecado, ela usou droga. Aí ela fica: não, esse sentimento vai passar, nada aconteceu. E aí a pessoa tenta, né, fingir que aquilo vai sair da tua mente, mas cada dia que passar, cada dia, semana, mês, você vai entrar num ciclo que vai te gerar ansiedade, depressão e problemas emocionais. Por quê? Porque esse pecado vai estar ali. Mesmo estando encoberto, vai estar ali. Ou seja, ele não foi embora, ainda está ali. Como a gente pegasse um pano, né, no tapete, quando vai limpar a casa, está com preguiça, aí taca tudo debaixo do tapete. Porém, a sujeira ainda está. Você não limpou. Sim. E nisso que o Bruce falou, eu vou hoje aprofundar bastante no que o livro nos proporciona, né? Sim. E aí ele fala assim: somos completamente culpados perante Deus. Aquilo que o Bruce acabou de dizer. Não há nada que façamos que deixe de ter um traço de corrupção. Até nossas melhores intenções têm em seu invisível íntimo intocáveis traços de corrupção e desaprovação. Ou seja, não adianta a gente ficar indo para esse lugar que nem o Bruce acabou de citar. O vitimismo, Deus soberano, sendo que a própria palavra ela te dá vários versículos de que o pecado, ele é vomitado. Aqui fala que os pecadores são como cães que voltam ao seu próprio vômito, são cadáveres de petrificação. Ou seja, tem vários versículos na Bíblia que te levam a um lugar de que você é pecador, só que o Senhor, ele o tempo todo te chama para se arrepender. Então, assim, se a gente for parar para pensar, qual que é o primeiro ponto de você chegar a uma conclusão de que você precisa verdadeiramente se arrepender? Ser honesto com você mesmo. Então, assim, o primeiro ponto é você ser honesto. Cara, isso aqui me fez mal, isso daqui é pecado, isso daqui é nojento, isso daqui não me cabe. Eu quero ter uma vida melhor do que eu vivia, porque eu acredito que hoje o que a gente está fazendo aqui é porque a gente chegou a essa conclusão de que a vida que eu vivia não me cabe mais. Então, hoje eu quero viver melhor do que eu vivia, porque eu, verdadeiramente, eu falo que eu não quero voltar para de onde eu estava. Assim, glória a Deus por o Senhor ter me encontrado há 9 anos atrás. Glória a Deus por eu estar nos caminhos do Senhor, porque aquela vida que eu vivia eu não quero mais. Então, assim, é o lugar de todos os dias você se colocar num lugar de arrependimento, porque se realmente a gente deixar nossa mente vagando para um outro lugar, a gente volta. A gente pode falar hoje que a gente não quer ir, mas a gente volta, porque, como a gente sempre falou, o mundo ele é prazeroso. É bom a gente fazer aquilo que realmente não agrada o coração de Deus, mas, ao mesmo tempo, nos prende. A gente se coloca no lugar de viver preso, porque cria vício sobre a nossa vida. Eu costumo falar,
não é brincadeira, eu nunca assisti nenhuma série. Mas não é porque não é bom, né? Porque todo mundo assiste uma série. É porque eu não gosto de ficar preso àquilo que... Geralmente, se você gosta de uma série, ela não tem fim, porque tem a próxima temporada. Então, eu fico ansiosa. Então, eu falo, para mim não ter que ficar nessa ansiedade, eu ocupo minha mente para um outro lugar. Então, assim, é isso que é o pecado do mundo. Quem tem vício de uma outra coisa, que te deixa preso. Né? Eu vejo, assim, dando exemplo da minha casa, é sutil demais, porque... Falar do meu pai fala assim que é só para ele relaxar, mas a gente vê que no decorrer da semana ele bebe e perde as estribeiras, que não é só para relaxar, e acaba que fica preso, porque uma pessoa que ela bebe os finais de semana, ela bebe na semana, e aí entra aí irresponsabilidade, porque está dirigindo, e aí coloca a vida dela em risco, a vida da outra em risco. Então, eu fico olhando, eu falo, glória a Deus que o Senhor me encontrou, porque eu também vivi essa vida perigosa. Então, assim, hoje eu sou livre. Hoje eu decido se eu quero, eu posso, mas eu não quero. Então, assim, eu tenho o direito de escolha, eu escolho não fazer aquilo que desagrada o coração do Senhor. Então, assim, eu não deixo mais a minha fraqueza me dominar, porque a gente fica mesmo nesse lugar, que nem eu falei no podcast passado. Eu chorei no início da minha caminhada porque eu queria o quê? Ir para o carnaval. Era uma fraqueza minha, eu queria muito, eu falava, não tem nada a ver. Então, é justamente o nada a ver que o pecado ele arregaça a sua vida. E aí, quando você entende que não faz bem para aquilo que o Senhor te chamou e que te afasta do lugar do arrependimento, porque quando você está nesse lugar, você pensa o quê? Não faz mal, então por que eu vou me arrepender? Que nem eu mesmo falei. Eu só vou curtir, eu só vou dançar, não me faz mal, né? Mas aí já é um ponto que, quando eu entendi que carnaval é a festa da carne, aí eu falei, não tenho o que questionar, não tenho o que falar. Então, verdadeiramente, é você entender o quê? Que é você ser livre naquilo que o Senhor te chamou. Porque você, muitas das vezes, deixa o inimigo gerar na sua mente que o pecado, por ele ser prazeroso, não te leva a um lugar de que não tem nada a ver, que você fica preso anos e anos. E aí a gente vê o quê? O trabalho da igreja com evangelismo, com seminários. E aí você começa a perceber que você tardia o seu processo, podendo ter sido mais simples, que nem a gente sempre fala. Eu demorei muito para entender que eu precisava ter 100% relacionamento com o Senhor dentro do meu quarto. Por quê? Por a gente vir também de uma igreja que ela é muito ativa, a gente sempre está dentro da igreja, então eu demorei muito a entender que eu precisava ter esse relacionamento com o Senhor, porque a gente praticamente está na igreja de segunda a segunda, né? Então, eu tenho, só que o Senhor ele nos chama para ter relacionamento com Ele genuíno, dentro do seu quarto, dentro da palavra. E aí eu passei a seguir o Bruce, eu achei o máximo que ele faz. Ele passa um stories lendo a Bíblia. Eu achei aquilo o máximo, porque é tão libertador, porque as redes sociais dele não tem só cristão, tem todo tipo de gente, pelo trabalho dele, por onde pessoas de fora. Então, assim, é numa palavra ali que você gira uma chave, é numa palavra ali que você vê que o Senhor ele entrou na tua vida, né? E aí essa estratégia dele de ele lê ainda apontando o dedinho assim, eu falo, meu Deus, isso é libertador. Por quê? Porque entra num lugar de que as pessoas que estão vendo esse ato dele de te levar para um lugar de que está lendo a palavra de manhã, te gera pelo menos comigo. Eu não vou mentir para ti, me levou a tirar um horário para me ler a palavra. Não é que eu não leia. Eu leio. Eu tenho meu relacionamento com o Senhor dentro do meu quarto, mas isso é novo. Então, nós temos que se apegar a coisas novas que edifiquem aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Né? Então, assim, cada um tem sua estratégia. E é isso, assim, é tirar o lugar da fraqueza e colocar verdadeiramente aquilo que o Senhor nos chama para fazer, né? Tirar aquele pensamento que eu não consigo, eu estou no lugar de vítima, e começar a fazer o contrário daquilo o tempo todo.
Porque esse é o nosso tema para um lugar de quê? De que sempre vai ter que ser voltado para o arrependimento, né? Eu achei legal o que você falou agora. Foi a mesma coisa que você comentou no primeiro episódio. Inclusive, se você não viu, termine esse episódio, volte e veja os outros 2. Ou pelo menos já deixa salvo para você ver os outros 2. Se você não segue agora o canal do Holycast. Já curte o vídeo, por favor. O YouTube vai recomendar mais esse vídeo, isso vai abençoar a vida de outras pessoas. E liga o sininho. Quando sair os próximos vídeos, você já vai ser notificado. No primeiro vídeo, você falou assim, não adianta só deixar de fazer. Tem que colocar alguma coisa no lugar. Por quê? Porque não existe vácuo. Sim. Né? Não adianta só a pessoa parar de fazer. Porque, às vezes, o erro que você pode estar cometendo, e é o erro que eu acredito que todo mundo aqui já cometeu em algum momento, eu não estou aqui para apontar o dedo na sua vida, eu tenho muito problema para resolver, na minha. Mas o erro que normalmente se comete é o quê? Você é liberto pelo Espírito Santo, o Espírito Santo entra na sua vida, te liberta, porque se dependesse de você, você não ia parar, tá? Porque a maioria dos pecados que nós deixamos, nós não deixamos porque eles eram ruins no sentido da experiência. Eles eram ruins na natureza dele, mas a experiência era ótima. Sim. Né? E aí o que acontece? O Espírito Santo te liberta. E a partir do momento que o Espírito Santo te liberta, você, nossa, legal, estou liberto. Só que aí você não coloca nada no lugar. Se você não coloca nada no lugar, é uma questão de tempo para você voltar para aquele lugar, para você voltar para aquele pecado. Seu cérebro já conhece o caminho, entendeu? Você não teve tempo ainda de sofrer uma mudança mental mesmo e tal, e aí vai estar toda na questão de neurociência, neuroplasticidade, isso é outro caminho. Por isso que é importante que você tenha a vida devocional. Né? E é uma coisa que está sendo muito, né, ensinada nos últimos meses aqui na Igreja Santa Geração, é sobre as disciplinas espirituais. É para isso que nós oramos diariamente, é por isso que nós lemos a Bíblia diariamente, é por isso que nós jejuamos, é por isso que nós evangelizamos, é por isso que nós contribuímos, né, na igreja local, porque isso vai educando a nossa nova natureza a viver essa vida da fé, entendeu? Porque não é uma vida mais que nós vivemos, essa nova vida nós não mantemos ela na força do braço. Ninguém fica fazendo força para ser crente. Se você está fazendo força para ser crente, você precisa de levar isso para o discipulado, porque você pode estar negligenciando alguma coisa no processo, entendeu? E aí entra agora aquilo que é o nosso tema. Entra a coragem de você chegar em alguém e falar, de você abrir seu coração, de você se expor, de você procurar uma liderança, de você procurar um pastoreio, procurar um discipulado, de se arrepender mesmo, não só de chegar para Deus, mas de chegar para uma pessoa e abrir o coração. Achei legal que você tocou num ponto em que a pessoa não precisa pensar muito se todos nós somos pecadores. Romanos 3:23 vai dizer o seguinte: todos pecaram e estão todos destituídos da glória de Deus. Está todo mundo desconectado, entendeu? É como se fosse, uma vez eu expliquei isso para um adolescente, que essa linguagem para ele era muito mais fácil. Todo mundo pegou vírus, entendeu? E Jesus é o antivírus. Só ele pode resolver essa questão. Está toda a rede contaminada. E só Jesus pode nos libertar. Só Jesus pode tirar esse vírus de nós, que é o vírus do pecado, que interfere na nossa programação e faz com que nós executemos todas as nossas ações de maneira errada. Entendeu? Então, qual é a grande chave desse podcast hoje? É que o arrependimento que você precisa passar, que você está passando às vezes, ele não é só sobre você. Ele é só sobre a sua geração, é sobre o seu futuro, é sobre os seus descendentes, porque ele muda não só a sua vida, ele muda o futuro de outras pessoas, né? Eu achei legal que eu separei o exemplo de Judas e de Pedro. Os dois são discípulos de Jesus, os dois ouviram as mesmas histórias, os dois viram os mesmos milagres, os dois eram muito próximos de Jesus, só que Pedro passa pelo arrependimento e Judas não passa pelo arrependimento, né? Os dois, inclusive, negam a Jesus, tá? Naquela noite, inclusive, Jesus foi traído, praticamente todo mundo negou Jesus, que todo mundo saiu correndo, fugido, João ficou mais próximo ali, mais escondido no meio do mato. Enfim, mas Pedro publicamente nega Jesus e Judas publicamente trai Jesus. Qual é a diferença?
é que Judas ainda tenta fazer um processo ali de tentar comprar o perdão dele, né? Não, tô aqui o dinheiro de volta, os caras não aceitam o dinheiro, ele joga o dinheiro. E é o que Judas faz quando ele vê que não deu certo o plano dele. Ao invés dele ir atrás de Jesus, ele vai se matar. Sim. Ou seja, ele vai resolver o pecado dele do jeito dele. Está entendendo? Isso é tentar se salvar. É por isso que Jesus fala assim, aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida vai encontrá-la. Ou seja, se você ficar fazendo força para tentar se salvar, você vai se perder, porque você não é Deus, você não pode se salvar. Mas se você perder o controle, se você entregar a sua vida na mão de Jesus, Ele vai te salvar, aí você vai encontrar a vida. Pedro, do contrário, ele vai encarar os seus erros, ele vai atrás de Jesus, ele vai se arrepender dos seus erros, e agora ele não vai só se arrepender, ele vai mudar, né? Então, depois daquele momento ali, ele é um cara até mais sóbrio, até mais maduro. Jesus depois vai chegar e vai passar para ele uma missão, né? Olha, apacenta as ovelhas, apacenta os cordeirinhos, né? E aí, Pedro, então, agora muda de vida completamente, não só Pedro, toda a sua descendência, né? Todas as pessoas, depois que tiveram contato com Pedro, foram transformadas. Sim. Gente, que lapada, né? Que lapada. Isso é muito verdade. Muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito. A gente tá com uma certa preguiça de consultar a Deus. Tá com preguiça de ir pro pó, falar, vai ser do meu jeito. E uma coisa interessante que a Nalu tocou foi ceder ao pecado. Porque na igreja é falado, você não pode se prostituir, você não pode pecar. Aí adivinha o que as pessoas fazem? Vai lá e peca. Por quê? Porque a Nalu, você tinha conhecimento? Não tinha? Assim, de meio que é certo, tinha errado? Tinha 1 ano já. Mas ela tava com vontade de ir pro carnaval. E eu pergunto aí pra você de casa, você tá pecando nesse erro? Você sabe que é errado? Então por que você continua insistindo? Por que você continua errando aí nesse ponto? Então a gente tem que tratar essa questão porque é errado, mas a gente ainda continua. A gente tem que ter uma consciência limpa. Tem que tratar esse erro. Tá errando? Trata. Porque tá sendo pregado, tá sendo falado, porém a gente quer fazer da nossa maneira, do nosso jeito. Porque o pecado é prazeroso. É como na minha época da pandemia, eu tava assim meio me isolada, não queria saber mais de nada. Sabe quando eu me sentia um vazio dentro de mim, eu me sentia uma pessoa assim, depressiva mesmo. Aí eu passava o dia inteiro no celular, porque era a maneira que eu tinha o meu gatilho de falar, tá tudo bem. Mas só que adivinha só, quando o meu celular descarregava, a tristeza ainda estava lá. O vazio ainda estava lá. Então, muitas vezes, a gente vai para carnaval, bebe, usa droga, fica o dia inteiro no celular para preencher esse vazio. Porém, quando essa dopamina acabar, vai continuar o vazio lá. O vazio, o vácuo, ainda vai estar lá. Porque só o Espírito Santo pode preencher. Só ele. Então, pare de ficar usando outras maneiras de preencher seu vazio, de se sentir feliz, de se sentir alegre, porque essa alegria é uma alegria momentânea. A alegria do mundo é uma alegria momentânea. Até quando passa o efeito da droga e da bebida, a pessoa está se sentindo pesada, carregada. Mas quando a presença do Espírito Santo dá aquela mais acalmada, se sente tão leve, tão bem, se sente assim... Eu me sinto vontade assim, de deitar no chão e ficar adorando e dormir. Eu sinto isso, sabe? Nisso que você estava falando, como você lidar com o arrependimento? Primeiramente, reconhecer o perigo do pecado. Ou seja, e o mais importante é aquilo que a gente fala. O Senhor, Ele falou, não é bom que o homem viva só. Então, assim... A gente não foi feito para ficar só. Desde o Éden, o Senhor falou, não é bom que o homem viva só, e ele fez o quê? Uma mulher para ele, para multiplicar a terra. Então, assim, nós não fomos criados para ficar sozinhos. Então, geralmente, quando a acusação ela vem à nossa mente, a gente faz o quê? Aquilo que você falou. Se refugia, se guarda, se isola. E isso não é bom. Então, assim, confessar totalmente, porque que nem eu falei no outro podcast, tem sempre alguém que você confie, tem sempre alguém que você pode abrir o seu coração. Então, refugiar-se em Deus, confessar-se totalmente, agarrar a esperança. E aí, na hora que o Bruce estava falando, me veio à mente assim, para a gente
o apóstolo até citou, já deu testemunhos, e aí na hora que o Bruce estava falando me veio à mente que tinha pessoas que no início da caminhada ficava a tarde inteira lá na casa dele para justamente, principalmente no quesito de masturbação, para não ficar em casa só e para não cair em pecado. Então, assim, a gente já ouviu testemunhos de pessoas que falavam assim, eu ia para a casa de uma pessoa de Deus, eu ia para a casa de um amigo, eu ia para a casa do apóstolo, eu ia para a casa de alguém para mim não cair em pecado. Por quê? Porque sozinho a tendência a você cair em pecado. Não? Então, aprenda com as suas vivências, ou seja, se o pecado você joga, você sabe que aquilo ali não faz bem para você, porque não é sobre o pecado, porque a gente enfatiza tanto pecado, pecado, pecado. A gente já sabe que o pecado é prazeroso, só que é sobre você. Aquilo não faz bem para você, porque se te leva para um lugar de julgamento, a gente não é nem bom a gente colocar a culpa no inimigo. Se aquilo faz mal para você, é porque você sabe que aquilo não é bom. O engraçado que mesmo que a gente sabe que é ruim, a gente ainda faz. Exatamente. Então, assim, a gente tem vários exemplos de pessoas que entendem que a vivência no pecado não é bom, mas aí, ao mesmo tempo, a gente precisa o quê? Se refugiar em Deus, que é aquilo que o Bruce falou. Uma vida de devocional, uma vida de relacionamento com o Senhor, primeiramente. Se no início você não consegue fazer sozinho, procure alguém que possa te ajudar. Eu fiz isso inúmeras vezes. Nossa, assim, a Jane, ela me ajudava muito, porque eu falava assim, qual livro eu leio? Ela me direcionou a estudar todas as mulheres da Bíblia, porque tem algo a sair pelo fato de que é do meu temperamento. Então, assim, vai ter alguém que vai te direcionar um livro, vai ter alguém que vai te direcionar a uma leitura bíblica. Eu lembro que quando eu entrei eu nunca tinha lido nenhum livro. E aí minha mente ficava muito vaga a todas as coisas, menos as coisas do Senhor. E aí o pastor Potier, a primeira coisa que ele fez foi me dar um livro, Vivendo Propósito. Só que ele não só me deu um livro, que ele pediu para mim toda noite mandar em áudio o resumo de um capítulo. Ou seja, não era só você ler o livro, era você meditar no livro para você ter que fazer uma gravação em áudio. Então, assim, chegue-se a pessoas que te levem para o propósito, né? Que te levem a um lugar de que o arrependimento ele vai vir diariamente, sim, porque nós somos pecadores, mas não no lugar de dor, como a gente carrega no início, né? Cada um sabe o seu pecado de estimação, para a gente não ter que ficar falando aqui sobre nomes, mas você sabe, você que está dentro da sua casa, você sabe aquilo que te aflige, aquilo que te tira do propósito. E a gente entende que quando a gente vem para um momento de altar, para um momento da igreja, para um momento de um culto, para um momento de um seminário, você sai leve. E aí você mesmo fala para o Senhor, que nem o Bruce falou, o Senhor sabe que aquilo que você fala para Ele já sabe aquilo que nós estamos pensando. Então, quando você coloca diante do Senhor, que, Senhor, eu não vou pecar, mas já está pecando, porque acaba que é um processo, nós somos chamados todos os dias a se arrepender, então nós precisamos entender que nós não fomos feitos para ficar só. Quando a gente fica só, o pecado, ele tendencia a ele potencializar na nossa vida, mas quando a gente está com pessoas que nos direcionam, que a gente vê testemunhos de vivências que passou por aquilo ali em Cristo, então aquilo te dá uma força. É por isso que que nós precisamos caminhar com pessoas. Hoje eu assisti um podcast do Douglas Kopp, e ele falava assim, de que fizeram um experimento com um rato, colocaram ele dentro de um lugar com água e com água com drogas. E ele ficava ali sozinho e ele bebia água e começou a beber água com drogas. E ele tendenciou a beber todos os dias água com droga. Por quê? Porque ele estava sozinho. Aí, depois eles fizeram outro experimento com outros ratos lá dentro. E aí, todos eles não bebiam água com droga. Por quê? Por conta do relacionamento. Então, aquilo tirou a dependência do pecado. E aí ele fala no podcast dele, se vocês quiserem, manda aí que eu mando o link para vocês assistirem, que eu achei aquilo sensacional dele falando, porque foi um experimento que foi feito, ou seja, você sozinho, você tendencia sim a pecar e a cair
em destruição mesmo, porque o rato morreu. Aí fizeram outro experimento porque ele bebeu tanto a água com a droga, né, que ele morreu. E aí, o imbando não, eles beberam água potável, ou seja, por conta do relacionamento. Ou seja, se animais, né, que a gente olha, que é rato, tendenciou a ter relacionamento e não ir para o pecado, que era para o lugar do veneno, que imagine a gente, que tem pessoas que... humanos. Exatamente. Então, assim, eu achei muito forte. Eu assisti hoje, foi uma amiga minha que mandou para mim, que é sobre amigos, né? E ela me mandou esse podcast dele, 45 minutos. E eu assisti, assim, eu falei, nossa, muito sobre o que a gente vai falar. E eu achei muito legal, por conta da experiência mesmo, de você colocar que sozinho você tendencia mesmo a cair. Mas quando você tem pessoas que te levantem, tem pessoas que te direcionem, tem pessoas que você se relaciona, não, porque eu acredito que foi isso que aconteceu na nossa vida. Hoje nós estamos aqui por quê? Porque realmente a gente, primeiramente, aceitou Jesus e a gente sabe que Ele é o Senhor da nossa vida, mas porque pessoas nos ajudaram a uma caminhada, pessoas nos instruíram a uma caminhada, a gente viu pessoas como referência a Cristo. Então, foi para isso que o Senhor nos chamou, para ser imagem e semelhança deles. E pessoas que andam com a gente refletem isso. Por isso que a gente fala, nós precisamos refletir Cristo. Que automaticamente as pessoas ao redor, mesmo quando elas estão tendenciando ao pecado, elas vão falar, opa, eu quero viver aquilo ali, porque eles são livres, porque é legal aquilo ali, porque eu vejo mudança na vida deles. Então, assim, aquilo que eu vejo muitas pessoas hoje vão lá no meu salão fazer cabelo e eu acho isso o máximo, que não tem uma pessoa que entre lá dentro do meu salão que não fale ou não me pergunte ou o assunto gira em torno do Senhor. Então, assim, é aquilo que nós refletimos. Então, eu uso as minhas redes sociais para isso, porque nós precisamos verdadeiramente refletir Cristo. Como eu falei do Bruce, olha que a gente é membro da igreja, mas aquilo mexeu comigo de uma forma de ser um evangelismo também, de alcançar pessoas, porque se todos os dias você entra nas redes sociais do Bruce e vê ele lendo a Bíblia, você fala, opa, Constância, ali eu vou me achegar. E é isso que eu tomei para mim. Só que eu faço da minha forma, como eu sempre coloco uma mensagem, eu sempre coloco um louvor, eu sempre coloco... Cada um vai criar a sua estratégia. Por quê? Porque nós sabemos que tem pessoas que estão perdidas, mas, ao mesmo tempo, precisam de uma palavra. Ao mesmo tempo, precisa de uma direção. Né? E aí entra muito nisso que a gente fala, agarra-se à esperança. Aí eu fiz até uma anotação que fala assim, o arrependimento é o renascimento para uma vida de esperança. O que não quer dizer que o passado deixou de estar presente, se não pode querer que o arrependimento se transforme no esquecimento do passado. Ou seja, a gente não pode querer que, porque a gente se arrependeu, foi para o lado do esquecimento. Só que leva esse lugar do lado do esquecimento é o Senhor, né? Que ele fala que seus pecados estão no lado do esquecimento. O Senhor esquece. Mas aí é para a gente esquecer também, porque a gente automaticamente esquecendo, tirando isso de dentro da gente, automaticamente a gente começa a não fazer mais, que é igual a gente falou no primeiro podcast. Aquilo que eu fazia eu não faço mais, mas eu começo a fazer o contrário daquilo que eu fazia, né? E ele fala, mas ele pode dar um sentido novo, colocando o ser de arrependido na condição de fazer a coisa certa. Aquele que se arrepende, portanto, não esquece o ato do passado, mas é capaz de entendê-lo na sua totalidade a nunca mais praticá-lo. Ou seja, é você entender que aquilo que me fazia mal não me cabe mais. Que nem eu falei no início da minha caminhada, eu sempre pulei carnaval, mas hoje não me cabe mais. Eu tenho N lugares para me fazer. Como teve a escola de fogo, como teve... Tem nem tempo também, né, Nalu? Tem nem tempo para pensar nisso. Por isso. Então, a conferência internacional. A conferência internacional vai vir. Então, assim, eu já vi milagres. Eu já vi uma perna crescendo, eu orando. Glória a Deus. Por honra e glória do Senhor. O pastor falou, quem quer ser ousado? Eu falei, eu quero ser ousado. Então, eu quero viver experiências novas. Vai ter, inclusive, vamos dar uma pausa no que eu estou falando e convidar você. Dia 1º, dia 2 e dia 3, nós vamos ter a conferência internacional e vai ser, assim, esses 3 dias extraordinários. Nós vamos ver milagres. Se você acha que é algo impossível, é impossível a pessoa enxergar, a pessoa que está de cadeira de rodas, traga, porque vai ser esses 3 dias extraordinários. Nós estamos já orando, já está tendo um mover, nós já estamos colocando diante do Senhor. Inclusive, estamos tendo oração também às 6 da manhã aqui na igreja. Então, assim,
tem movimento, tem eventos para você sair desse lugar de que potencialize o seu pecado para você fazer algo que agrada o coração do Senhor. Sim, inclusive o desafio, ele vai além, tá? Se você nunca viu, você venha e você vai ver. Se você não acredita, eu dobro a aposta. Traga alguém que você conhece que é enfermo e você acredita que ela não pode ser curada. E ela será curada. Porque nos dias 1, 2 e 3 nós vamos ter o evento. Mas nos dias que antecedem, 27 e dia 28 de fevereiro agora, nós vamos passar por uma triagem. Essa pessoa que tem enfermidade, ela vai trazer o registro dela, escrita em papel, dizendo qual é a enfermidade que ela tem. Se tem documentos médicos comprovando isso, vai ficar anexado. E depois, quando acabar o evento, que ela for curada, esses dois cenários vão ser comparados. Entendeu? Aqui, ó, um laudo médico dizendo que fulano era enfermo, e aqui agora um laudo médico dizendo que fulano não é mais enfermo. Isso é milagre. É isso que nós vamos ver centenas de testemunhos aqui na conferência internacional. Eu achei legal o que você estava falando, e eu já vou falar e já ir para minhas considerações finais. Meu Deus, já está acabando. Já. E muito rápido passou. Você estava falando sobre, né, você sempre vai estar lutando contra o pecado, e não é uma coisa, gente, que tipo assim, você não precisa ficar neurótico quanto a essa questão do pecado, tá? O problema da vida cristã não é o pecado. O problema da vida cristã é a soberba, é o orgulho da pessoa que não quer mais se arrepender. Seja porque ela está no papel de vítima, achando que já deixou Deus muito triste, ou seja porque ela está num papel de soberba mesmo, achando que não tem mais do que se arrepender. Paulo vai dizer em Romanos 7, e aqui é um dos melhores textos dele falando sobre o pecado, mas eu já vou para o final para não ficar muito grande a minha fala. 7:23, ele vai dizer assim, 7:22, perdão. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo outra lei agindo no meu corpo. Ela está guerreando contra o meu ser, contra o íntimo. Ela está me tornando prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Ele vai dizer, miserável homem que eu sou, quem é que vai me libertar do corpo dessa morte? 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou servo da lei de Deus, ou seja, na cabeça nós somos filhos de Deus, nós queremos servir a Deus, nós amamos a Deus, nós queremos obedecer a lei, a palavra de Deus. Eu sou o próprio servo da lei de Deus, mas na minha carne, ou seja, no nosso corpo, nós somos escravos da lei do pecado, de maneira que nós ainda lutamos contra o pecado. E por isso que de vez em quando nós ainda vamos reincidir no pecado, nós ainda vamos cometer, mesmo que não queiramos fazer. E já no 8, no versículo 1, ele resolve esse problema, ele vai falar assim, portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito, porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Então, o segredo, como já foi dito aqui, é sua vida devocional, é só assim que você vai caminhar de glória em glória, e não de fracasso em fracasso, você vai caminhar de glória em glória, mas você sempre terá que se deparar com o momento em que você tem que se arrepender, porque você está lidando com a santidade de um Deus que é santo, e não importa quão bom você está na vida espiritual, diante desse Deus, você ainda tem que se arrepender de muita coisa, e essa é a questão. Quando eu estou caminhando com Jesus, eu não estou olhando para o irmão do lado e falando assim, não, eu estou bem, se comparar com o irmão ali, eu estou muito bem, ou, nossa, eu estou muito mal, não deveria nem estar aqui, olha, pessoal, todo mundo é santo aqui, eu não deveria estar nesse lugar. Não, quando você está na caminhada da vida cristã, você está olhando para Jesus, e quando você está olhando para Jesus, você sempre vai ter algo para mudar na sua vida, entendeu? Tem uma pergunta para fazer para você que está nos assistindo. Como está a sua consciência? Está uma consciência limpa, uma consciência impura, pecaminosa? Como que está a sua consciência? Porque, voltando a um tópico que a Ana Lu citou, sobre o pecado de masturbação, que é algo muito comum entre jovens. Querendo ou não, depois que consome a pornografia, a sua consciência vai ficar, os seus pensamentos vai ficar uns pensamentos corrompidos, impuros. Porém, tem que ser tratado, porque se você continuar com esses pensamentos, você vai agir também assim. Porque o que a gente consome, a gente age. Tudo que a gente põe para dentro, a gente também tem que colocar para fora.
Ou seja, os conhecimentos que a gente coloca para dentro, a gente vai ter que colocar para fora através das nossas atitudes e ações. E como que faz para ter uma consciência pura? Você já se perguntou isso? Lá em Hebreus 9,14 diz: ter uma consciência limpa, a consciência é purificada através do sangue de Cristo. Isso que o Bruce tocou muito no segundo episódio, falando que, né, Jesus tem vários, digamos assim, para nos lavar, para nos purificar, e é sobre isso. Então a gente tem que também ter uma constância. Não basta, só hoje eu tive uma consciência maravilhosa, não pensei em coisas ruins, eu não pensei em pensamentos pecaminosos, hoje foi perfeito. Tá, mas e amanhã? Será que você vai pensar assim? Então tem que ter uma constância de ter uma consciência limpa, uma consciência purificada. E como que faz para ter isso? 2 tópicos. Confesse e abandone o pecado. Só. Mas é fácil assim? Não. Nesses dias eu fui, já finalizando, né, gente? Calma aí. Nesses dias eu fui conversar com o pastor, assim, tipo, pra bater a real. E na hora me deu uma vergonha. Eu falei, não, deixa quieto, não vou falar mais isso pra ele, não. Sabe aqueles pensamentos, tipo assim, nos impedindo? Não, deixa quieto, eu vou embora, vou pra minha casa. Mas o Espírito Santo tem que ser tratado, senão você não vai pra frente. Aí eu, pastor, então, né? E bati a real. E assim, foi ótimo. Porque foi na raiz, assim, deu uns tapas na cara, deu. Mas tratou, amém. Resolveu. Então, você tem que ser tratado. Então, vai atrás do teu líder, vai atrás de uma autoridade espiritual para te guiar, para você parar de estar sendo, digamos assim, um dependente desse teu pecado, levar um pecado, né, de estimação. É isso. Para as considerações finais, eu tenho assim: a graça não anulou a lei. Para nós que vivemos na graça, ou seja, a lei era quando Moisés estava, a graça é Jesus. Então, assim, nada. Nós somos salvos pela graça. Então, você tem que caminhar com aquilo que o Senhor já veio e fez. Então, assim, não anular, né? Não anular aquilo que o Senhor já fez por nós, mas viver e andar com aquilo que Ele te chamou para fazer. Então, assim, para nós que vivemos na graça, seremos julgados pela graça. E aí a gente entende que lá em Romanos 2,16 fala que na graça a porta e o caminho são estreitos. Então, ele fala assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há de encontrá-la. Aquilo que o Bruce falou no início. Ou seja, caminhar com o Senhor não é que é mais difícil, é mais leve. Quando você entende verdadeiramente o teu propósito. Eu não sei qual que é o meu propósito. Só comece a fazer. Só comece aí, porque é no caminho. Né? Então, assim, não é... Eu vou esperar Jesus voltar, porque a gente usa muito isso, né? De, mas eu sou indigno, mas aí a palavra também fala que há tempo para tudo. Então, é o tempo do Senhor vai me resgatar. Mas você precisa se esforçar. Você precisa querer aprender. Você precisa querer ter uma vida de devocional. Você precisa querer seguir aquilo que o Senhor nos chama para fazer, o que é o ID, né? Mas antes ele fala, vinde, né? Para você fazer o ID é vinde. Então, vinde é você realmente tirar tudo aquilo que te aprisiona para ir até o Senhor. Porque ele primeiramente fala, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vou te dar alívio. Ou seja, o alívio ele vem do Senhor. Não tem como, por mais que aquilo que eu falei aqui, é pessoas que nos direcionam, mas quem te dá alívio é o Senhor. As pessoas vão te dar palavra, as pessoas vão estar ali com você, mas é o Senhor que vai te dar alívio, é o Senhor que vai te dar direção. E nós vamos se sentir totalmente libertos, verdadeiramente, quando nós entendemos a palavra do Senhor. Porque eu entendi lá atrás. Eu entendi lá atrás que aquilo não servia para mim. A gente entende todos os dias aquele pecado de estimação que não serve para a gente, que nos leva ao arrependimento. Então, é esse o lugar de você começar a entender. Mas você só vai conseguir verdadeiramente entender, como eu, o Bruce, a Isabelle, entendemos quando a gente tem uma vida de devocional. Porque automaticamente você vivifica o Espírito. E aí é o Espírito que te molda, é o Espírito que te alerta. Ei, isso aqui não é legal. E aí entra na consciência limpa. Que você tem aquela consciência limpa de que realmente isso não agrada ao Senhor.
Então, se não agrada o Senhor, que é o Senhor da minha vida, porque aquilo que eu também falei no início do nosso podcast, todo mundo acredita em alguma coisa. Todo mundo acredita em Deus. Geralmente a gente ouve as pessoas, mas eu acredito em Deus. Então, assim, se você acredita em Deus, o que você está fazendo para agradar o coração dele? Né? Porque é sério mesmo que a gente vai ficar até quando num lugar de que Deus é só amor? Porque Deus também ele é justiça. E a justiça dele, às vezes, dói. A gente não está preparados para receber. Então, assim, como que a gente se prepara? Com uma vida de devocional. Como que a gente se prepara? Caminhando com pessoas que são tementes a Deus. Né? Que entra o temor genuíno, aquilo que eu falei. E isso, deixa eu dar um testemunho rápido. Esse final de semana, o Senhor gerou meu coração para a gente ter momentos de mesa com umas pessoas, né? E aí, no decorrer desse momento de mesa que a gente teve esse final de semana, foi muito forte, porque pessoas que nem se conheciam estavam partilhando a vida na mesa. E aí eu percebi o quê? De falar assim, eu acreditava num ser, eu acreditava em algo, mas eu tive um encontro com o Senhor. Cara, aquilo foi maravilhoso. E eu entendi a força de você se relacionar com pessoas. E aquilo mexeu muito comigo, porque de uma pessoa que acreditava num ser, numa luz, em algo, no universo, foi essas palavras que foram ditas, que eu acreditava em algo, num ser, numa força, no universo. Mas hoje eu tive um encontro com Deus. Mas hoje eu tenho o meu caderno de oração. Cara, a gente que estava ali, as crentes velhas na mesa, que eu falo, né, que estava eu, a Flavinha e a Kessia, a gente chorando, porque... Cara, isso é surreal, isso é transformador, isso é vivência, aquilo que a gente falou durante o podcast todo. Então, assim, se aproxime de pessoas que refletem Cristo, que automaticamente você vai sentir isso, né? Eu vejo assim, a pessoa que falou isso me emocionou muito, porque é uma pessoa que eu oro há anos, e aí, diante de um testemunho desse, eu ouvi que saiu de um ser qualquer para que acredite em Deus e que tem um caderno de oração. Uau! Nossa, é muito lindo, né? É lindo Jesus. É lindo o que o Senhor faz através da vida das pessoas, é como Ele alcança as pessoas. Então, a gente precisa entender isso, que nada é mais forte do que o Senhor chegar à sua vida e fazer toda essa transformação para um lugar positivo. Nada substitui Ele. Nada. Quer fazer mais alguma consideração? Eu vou deixar só um versículo para a gente finalizar, que eu acho que ele é muito pertinente. Hebreus 3, do versículo 7 para frente, vai dizer assim, ó: Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram seus pais, quando se revoltaram contra ele, no dia em que eles puseram Deus à prova lá no deserto. Ali os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova. Eu fiz durante 40 anos. Por isso fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Quando você ouvir a palavra do Senhor, no dia que se chama hoje, não endureça o seu coração. Então, talvez, eu não sei quem é você, mas talvez você está vendo essa palavra pela primeira vez hoje. E ela está fazendo sentido para você de alguma maneira. E o que eu quero te convidar a não endurecer o coração. Não só fecha o podcast e sai, ok? Sai daqui agora e faça uma oração. Tá? Se conecta com esse Deus do qual nós estamos falando, do seu jeito, fala com Ele e pede para Ele tocar o seu coração. Porque esse mesmo arrependimento pelo qual nós passamos e mudou a nossa vida, está mudando a nossa família, mudando as pessoas que nós conhecemos, ele está disponível para todas as pessoas. Ok? E é esse o convite que nós temos para te fazer. Tivemos no próximo episódio, na próxima quarta-feira, e foi uma alegria muito grande estar com você até aqui. É isso. Tchau, tchau. Deus abençoe. E fazer um convite antes de desligar.
Amanhã nós temos Passos de Fé. Verdade. Ou seja, você já pode começar a fazer o quê? A vir, a conhecer. A gente deixa esse convite aberto porque, como a gente convidou você para vir nos dias 1º, 2 e 3 para a Conferência Internacional, que é de Curas e Milagres, você começa a vir e começa a apresentar aquilo que você quer como milagre. E assim, vai que você já vê o seu milagre amanhã. Então, já fica o convite aberto. Sexta-feira nós temos Geração Holy, às 20h30. Ou seja, é um culto de jovens de 0 a 100 anos. Então, você que é jovem, venha, que é extraordinário. Sábado, às 14 horas, nós temos o Vans. O Vans, o que é Vans? Vai andar no sobrenatural. Ou seja, você sai de lá só simplesmente o nome já fala. O nome já fala. Vai andar no sobrenatural. Ponto. E aí, se você quiser aprender mais da palavra, nós temos no domingo de manhã EBD. Temos um café da manhã, então vem que você vai ser alimentado e depois você vai se alimentar da palavra. E à noite nós temos o nosso culto de celebração. Então, são esses os convites. E aí, a palavra hoje, final, a gente pode colocar uma palavrinha, né? Para comentar, né? Consciência. Consciência. Então, nos escreva nos comentários consciência no finalzinho aí, que a gente vai ver que você assistiu até o final. E Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Até mais. Tchau.